Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. Gente, sugestão podcast. Bom, olha para você ter ideia. Planejamento previdenciário para dentistas e médicos. Tratados internacionais e benefícios do RGPS. Planejamento previdenciário e aposentadorias especiais, análise de PPP. Como interpretar a carta de concessão de benefício. Como requerer aposentadoria especial com os dos detalhes do PPP. Auxílio maternidade e revisões. Tá. O que eu acho interessante falar um pouquinho? Isso aqui é bastante, tempo está tendo bastante. Revisões. Revisões, isso que eu ia falar. E planejamento previdenciário para dentistas e médicos. Tá. Você sabe por que a polêmica disso, dentista e médico? Porque geralmente dentista e médico, eles prestam serviço para regime próprio. Sim. E detalhe, às vezes o médico ele presta serviço para dois regimes próprios ao mesmo tempo. Exemplo, vamos pegar aqui na nossa cidade de Taquaritinga. Ele é vinculado à prefeitura de Taquaritinga e é vinculado ao Estado. Tá? Qualquer, assim, não é um assunto que você consegue falar, porque exige muito conhecimento técnico. Bem criterioso. Por quê? Primeiro, você vai fazer um planejamento de um dentista ou de um médico em que ele está vinculado ao regime próprio ou ao regime geral. Tá? Você precisa entender. A grande dica é você entender o regime próprio. Porque o regime geral o dentista já sabe. Por quê? Porque dependendo da época que o cliente ele foi empossado, muda as regras. Igual o Estado de São Paulo, ele tem um regramento próprio. O município aqui de Taquaritinga é outro regramento. Tá? Então, assim, é muito difícil tratar de um caso específico. Mas é um campo, é um dos melhores campos que tem hoje para previdência, eu acho. Fazer planejamento, pra você ter uma ideia, o que eu mais faço hoje em relação a planejamento é em relação a planejamento de regime próprio e regime geral. O cara quer saber, o segurado quer saber se ele vai se aposentar, como ele faz para se aposentar no regime próprio e como ele ir no regime geral ao mesmo tempo, como que ele consegue fazer isso, tá? Então, assim, não tem como eu falar especificamente desse assunto. A gente não consegue abordar porque a gente não tem um caso concreto. Então, eu precisaria de um caso concreto para a gente começar a brincar um pouco com uma lousa, escrever, mostrar como que a gente faz. Mas a dica que eu deixo sempre, se você vai pegar um regime próprio, primeiro, você tem que dominar esse regime próprio. E o estatuto do órgão que ele está vinculado também, né? Porque é o seguinte, o INSS aqui em Taquaritinga, Cândido Rodrigues. Já o Estado de São Paulo tem uma lei complementar. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o outro problema, geralmente os sistemas que a gente tem não faz regime próprio, então você vai ter que saber como que funciona o cálculo, calcular o que entra no benefício do segurado, a média, tudo isso, tá? Tempo então, no cargo, no último cargo. Eduardo, foi interessante você tocar nesse ponto. Uma dúvida aí que acho que a maioria dos nossos ouvintes tem. Vou dar um exemplo aqui hipotético. O médico, ele presta serviço, ele passou no concurso da prefeitura A, regime próprio, passou no concurso da prefeitura B, regime próprio também, e passou e é filiado no regime geral. A prefeitura A e a prefeitura B são institutos diferentes, mas próprios. Ele tem direito a ter as 3 aposentadorias ou não? Tá, pergunta interessante. A emenda constitucional 3, ela veda 2 aposentadorias em regimes próprios. Desde que seja possível no artigo 37 da Constituição Federal. Então você vai ter que olhar lá na Constituição Federal e verificar. Geralmente, médico sim. Tá? Interessante. Mas, vamos pegar um caso mais polêmico. Vamos pegar o engenheiro. Ele é engenheiro na prefeitura A e engenheiro na prefeitura B, caso possível. Será que pode? Tem que analisar o artigo 37 lá que faz a vedação. Tá? Mas aí, trabalhei e vou perder? O que eu faço? O que eu acho interessante? Você pega um desses regimes aí em que o segurado ele não recolheu concomitantemente com o regime geral, vai ter que pedir exoneração da regime geral. Tá? É uma possibilidade. Mas estou falando para você assim, então, quando você vai analisar, por isso que eu falo, fazer planejamento previdenciário em que tenha período de regime próprio,
Tem que tomar muito cuidado. Sim. Por quê? Porque como que você leva esse período de regimes diferentes para outro regime? Por meio de CTC. Então, saber pedir a CTC é crucial para você não prejudicar o cliente. Tá? O que acontece? Eu já fiz muita revisão em CTC. Por quê? Porque pediu errado. A sorte que não foi averbado no regime próprio. Então não consegue recuperar. Né? Tá? Você vê como que é engraçado. Então, revisão, as pessoas acham que revisão é só em benefício. Não, tem revisão para todas. Exemplo, falando de revisão de CTC. Eu fiz muita revisão. Então, assim, aqui no escritório a gente presta muita revisão. A maioria das revisões da vida toda não está dando revisão da vida toda. Mas está dando outro tipo de revisão. Então, assim, o que a gente percebeu? Que para nós está sendo mais lucrativo fazer outros tipos de revisão do que revisão da vida toda. Sim. Porque assim, já que você vai fazer a revisão da vida toda, você vai ter o trabalho de deixar o processo igual ele foi concedido. Então você consegue operar com isso. Às vezes tem contribuição que não foi considerada, tem período que não foi considerado, que não foi convertido. Tem um caso aqui que ele precisa de 6 meses, nem 6 meses, para ele pegar ser isento do fator previdenciário. Aí ele vai sair do benefício de um fator de 0,7 e pouquinho para 100%. Cada 6 meses ele 30%. Perdeu 30%. Então assim, o legal da revisão é isso. É a oportunidade de você fazer a revisão da vida toda, mas você achar outro tipo de revisão. E também, referente a revisões, tem o prazo, já passou 10 anos, não dá para rever. Calma, Depende. Tem algumas revisões que eu ainda pode ter passado os 10 anos e você pode fazer a revisão ainda. Caso legal, benefício 2007. Hoje estaria aí com... Judicial, a DIP dele é de 2007. O benefício aí com 15 anos, 16 anos. Trânsito julgado, 2017. Começou a receber o primeiro benefício. Fevereiro de 2018. E aí, decaiu? Eu entendo que não, no caso do primeiro benefício a partir do primeiro benefício após do efeito suspensivo, né? Então, assim, a oportunidade também de analisar isso. Analisar se o benefício é administrativo ou se é judicial. Tá? Hoje o campo de revisões é um campo bem amplo, né? E como você sabe se o benefício, onde você sabe se o benefício é judicial ou ele é administrativo? 2 formas. Ou com base, ele informa para você a tela com base lá do sistema do INSS, ou você vai lá no meu INSS e tira aquele extrato de informação de benefício. Lá sai, se é judicial ou administrativo. Ele aparece a DJ, né? É um novo campo que vocês têm para... Esse assunto é legal. Esse assunto aqui até de falar de planejamento previdenciário dentista. Mas eu acho que se tivesse um caso concreto para a gente analisar, seria interessante. Seria mais legal ainda. Ver se a gente consegue autorização de um caso concreto sem nome, a gente muda a informação e a gente poderia fazer um podcast um pouco mais longo até, só para poder trabalhar com isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, até a próxima. Até o próximo podcast. Tá bom, gente? Falou, até mais.